Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor sabedoria, revelação, entendimento. Espírito Santo, nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Dá-nos, ó Deus, revelações acerca da Tua palavra, do Seu propósito, para que possamos desfrutar dos benefícios da graça do Senhor e da bondade do Senhor, que se renovou hoje sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Fala aí para o seu vizinho, hoje a bondade de Deus se renovou. Todo dia a bondade de Deus se renova. E Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. E o que eu quero dizer para você hoje é que tudo o que nós honramos cresce. Tudo o que nós abençoamos cresce. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida estão no poder da língua, não é? A morte e a vida estão no poder da língua. Então, hoje é um dia de você aprender a abençoar as coisas. Nós abençoamos pessoas, nós abençoamos também situações, abençoamos família, cidade, tudo, mas é importante você saber que a sua palavra aí, que você fala, tem poder. Poder da morte e da vida, não é? É isso que a palavra diz. E honra na Bíblia, honrar em hebraico, é uma expressão, kabad, substantivo kabod, né? Significa dar peso. Honrar significa que aquilo tem valor, é importante. Então, nós honramos algo quando damos importância para isso. Então, você honra o Senhor quando você pega o primeiro dia da semana, as primeiras horas da semana, e dá valor para um culto como esse. Você sabe, há pessoas que não dão valor aqui, estão em outros lugares, não sei porquê, cada um tem a sua justificativa, não estou aqui para julgar ninguém. Mas quando o Senhor tem peso na sua vida, significa que você está honrando. Porque o que é honrar o Senhor na prática? É só cantar músicas que falam, eu te honro, Senhor, aleluia. Não, não é só falar, eu te honro. É quando o Senhor tem peso, tem espaço na sua vida. Quando as coisas do Senhor importam para você. Nas suas decisões diárias você percebe isso. Então, se o Senhor importa para você, isso significa que você vai honrá-lo. Mas se um culto assim, uma reunião, algo de Deus é só mais um, se a Bíblia é só mais um livro na cabeceira da sua cama, isso não significa honra. E nós precisamos aprender isso. Honrar alguém é quando essa pessoa tem peso, tem importância, tem consideração. Porque qual que é o princípio da honra? É quando nós damos atenção a quem nós estamos honrando. Então, quando você conversa com alguém e olha nos olhos, né, aqui do casamento, a gente falou isso, as mulheres precisam de uma conversa olhos nos olhos. O homem senta um do lado do outro e fica a tarde toda conversando e está ótimo, é ou não é? A gente foi pescar lá ontem, aí um pega a cana, põe de um lado, o outro pega aqui, põe do lado para não atrapalhar a pesca do outro. E passa o dia todo ali, está ótimo. Mas mulher não, mulher tem que ficar olhando no olho. Eu já fiz viagem com a minha esposa, porque ela era, eu era de São Paulo, ela era de Goiânia, 1.000 quilômetros entre uma cidade e a outra. E depois a gente casou, ia lá ver família. Então eu passava 9 horas conduzindo do lado da minha esposa. Aí chegando lá, ela falou, a gente nem conversou direito. Eu falei, nem conversou 9 horas. Mas obviamente eu não estava olhando no olho dela. Não se sentiu honrada. Porque a honra é isso. É você dar atenção. Quando nós atribuímos valor a uma pessoa, nós também estamos honrando. Há muitas manifestações de honra que não têm honra. Porque eu já vi muitas pessoas lavarem os pés do outro, mas no dia a dia não tem valor. Então, aquela atitude é nula, não tem efeito nenhum.
é só bonito para pôr no Instagram e para inspirar um outro que talvez honre e vai fazer. Aleluia, o outro recebe, mas você não. Porque não adianta você lavar o pé de alguém e não considerar importante aquela pessoa. Porque você está fazendo só por religião, só para aliviar a consciência. E isso não edifica. Então nós honramos as pessoas quando nós damos peso à sua palavra. Quando você considera uma opinião, por exemplo, existem pessoas que a opinião é importante para nós. Você tem alguém assim que a opinião dele é importante para você? Que quando você conversa com ela, você larga a sua e fica com ela? Isso é honra. Mas quem não honra é aquele que bate no peito e fala: eu não quero saber de opinião de ninguém, eu não ouço ninguém, eu tenho a minha própria opinião, e como se isso fosse algo bom, bonito. Você não dar atenção àquelas pessoas que principalmente Deus colocou na sua vida. Por outro lado, no hebraico, a palavra maldição, em muitas traduções, em muitos versículos na Bíblia, aliás, significa kalal no hebraico. E ela tem um significado de estimar pouco, ou desdenhar, fazer pouco caso. É a palavra maldição. Então, quando você faz pouco caso de alguém, você está amaldiçoando aquela pessoa. Você sabe, uma das atitudes mais cruéis que você pode fazer de alguém é a indiferença. Você sabe que o contrário do amor não é o ódio, porque quem odeia o outro, ele ainda gosta um pouquinho. O contrário de amar é a indiferença, é você falar para a pessoa: se você morrer do meu lado, eu não estou nem aí para você. Isso, no original, em muitos versículos, no hebraico, significa amaldiçoar. Então, você pode amaldiçoar alguém sem dizer: eu te amaldiçoo. É quando você desdenha dessa pessoa. É quando você diminui essa pessoa. Quando você faz pouco caso. Você sabe, nós que temos filhos, quantos têm filhos aí? Ergue a mão, deixa eu ver. Quando o seu filho fala com você ou pede a sua atenção, e você não dá a atenção para ele, você pode estar fazendo sem nenhuma vontade ou entendimento ou objetivo, mas você pode estar amaldiçoando seu filho. Você pode estar mostrando para ele, sem falar, que pouco faz ele estar ali ou não estar. E depois, quando o filho cresce, na adolescência, na juventude, a gente percebe o coração tão machucado. Ele se sente desprezado pelo pai, ainda que o pai nunca tenha dito uma palavra. O pai nunca falou: você não tem valor. Mas ele acha que não tem. Por quê? Por causa das atitudes. Então, a atitude de fazer pouco caso de alguém, biblicamente dizendo, é um tipo de maldição, de amaldiçoar a pessoa. Então, hoje eu quero mostrar para você que o seu comportamento e às vezes as suas palavras e coisas que nós fazemos pode abençoar ou amaldiçoar. As palavras também podem. Por exemplo, o exemplo de Balaão, lá em Números 23, 21, a Bíblia diz o seguinte: que o Senhor não viu iniquidade em Jacó. Qual que era o contexto? Os irmãos conhecem Balaão. Balaão era um profeta vendido aos sabores do mundo, um profeta muito esquisito, não tinha nada com Deus, mas era profeta, era um ofício, uma profissão. E o rei Balaque, ele queria ganhar em cima do povo de Deus, vamos dizer assim. E o rei Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas quando Balaão abria a boca para amaldiçoar, o que acontecia? Ele abençoava. E o rei Balaque confrontou Balaão, falou: Balaão, eu te paguei para você amaldiçoar, você está abençoando,
Mas o interessante é que Balaão não abriu a boca e disse: eu abençoo Israel em nome de Jesus, ou em nome de Deus. Balaão não fez isso. Balaão só disse o seguinte: o Senhor não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Então, ele não usou a palavra que abençoou, mas o rei Balaque entendeu como uma palavra de bênção. Por quê? Por causa da importância. Então, imagine que alguém venha conversar comigo e essa pessoa está aflita, essa pessoa está ali com peso, e ela fala uma situação e eu digo: olha, eu não vi tanto problema nisso. Na hora aquilo alivia, porque são palavras de bênção. Mas eu não disse: eu te abençoo, receba paz agora, confessa aqui comigo, eu vou ficar em paz. Não, foi só uma atenção que foi dada. Foi só uma palavra de bênção, ainda que a palavra bênção não estava lá. Esse é um exemplo. O exemplo da figueira. Quando o Senhor Jesus passou por uma figueira, tinha frutos, parecia que tinha fruto, mas não tinha. O Senhor Jesus também não disse: eu te amaldiçoo. Não, ele só falou o seguinte: ninguém vai comer dessa árvore mais. E ela então foi amaldiçoada. Você percebe que a palavra não é eu te amaldiçoo, mas dependendo do que você falar, é como se fosse a maldição. Se alguém vem contar um sonho para você e você diz: não, isso aí não vai dar certo, não. Você não amaldiçoou a pessoa no seu entendimento, mas aquelas palavras diminuíram algo dentro dela. É como se você tivesse falado: eu te amaldiçoo, não vai dar certo o seu projeto, você não é ninguém, você é pequeno, o que vai acontecer? Então nós precisamos ter esse cuidado. Irmãos, eu estou aqui para orar por você, para que o Espírito Santo te ajude a você medir as palavras com as pessoas que estão ao seu lado. Porque às vezes ao falar coisas, e nós temos a mania de dizer: eu aprendi assim, me ensinaram assim. Pois é, mas você nasceu de novo, agora você vai aprender o que os céus dizem. Ah, mas a minha criação dos filhos foi assim, agora eu vou repetir. Ok, isso é uma opção de cada casal, cada família. Mas toma cuidado para não amaldiçoar as coisas que Deus te deu. Quantos estão percebendo aqui nessa manhã? Aleluia. Então, quando atribuímos pouco valor, nós estamos, na verdade, amaldiçoando, ainda que sem intenção. Sem intenção, fazemos isso. É interessante que também a palavra abençoar no hebraico é barak, mas ela também significa ajoelhar-se ou prostrar-se. Então, você sabe uma forma de abençoar os seus filhos? Abaixa para olhar no olho dele. Isso é uma coisa que eu aprendi há muito tempo. Então, quando meus filhos estão conversando comigo, eu faço questão de fazer assim, para olhar no olho dele. E você sabe, meus filhos, eu não sei os seus, mas eles são muito insistentes. Muito mesmo. E às vezes a gente perde a paciência, sim ou não? Fala uma vez, de vez em quando, né? Eu não cheguei nesse nível de santidade ainda não. Mas aí o que a gente faz? Nesse momento nós temos que tomar cuidado com as palavras. Volto a dizer: ah, lá no passado faziam isso comigo. Tá bom, mas isso produziu vida? Não, não era bom, então não faz também com seu filho. Então esses dias a minha filha, uma delas, estava insistindo muito. E eu estava, não sei se eu estava no computador, escrevendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa. Eu parei tudo, virei, abaixei, olhei no olho dela e falei: filha, você já perguntou e eu já disse não. Ou seja, mostrei para ela que ela é importante. Abençoei a vida dela, prostrando e falando olho no olho. E continuei firme no que eu queria. Falei: não. Porque abençoar não é falar assim para toda hora. Isso é estupidez. Uma criança sem limite vai virar um monstro lá na frente. Só a polícia que vai deter ele. Ou alguém mais forte que ele, né? A gente sempre acha alguém mais forte, né? Então você abençoa quando você dá valor, quando você dá ouvidos. Os filhos de Eli, por exemplo,
Hofni e Finéias, lá em 1 Samuel 2,30. Olha o que a Bíblia diz, coloca aí, por favor, 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Aos que me honram, o que Deus está falando? Honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Os filhos de Eli estavam tratando as coisas de Deus com desrespeito. Então o Senhor diz, aos que me honram, eu honrarei, mas aos que me desprezam, serão desmerecidos. Mas aí no original está amaldiçoados. Então você vê que desmerecer, desrespeitar, desdenhar, isso tudo é sinônimo de amaldiçoar. Então, quando você desrespeita uma autoridade, é como se você estivesse amaldiçoando, praguejando, falando palavras terríveis. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes há coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente não sabe o porquê, já fez campanhas de jejum, já fez vários cursos, 10 passos, né, para o livramento das covas dos leões, mas às vezes é só corrigir uma palavra que você está usando mal, é só corrigir um comportamento que diante de Deus é abominável, mas você está lá fazendo, ainda culpando a criação do antes. Eu aprendi assim. Então, se você aprendeu a ser arrogante, você vai ser arrogante a vida toda? Você aprendeu a ser desrespeitoso, vai ser isso a vida toda? Óbvio que não. O Senhor vai ajudar você nisso. Aleluia. Então, os que desprezam a Deus serão tidos com pouca estima. É como se o versículo dissesse isso. Lá em Gênesis 12, coloque para mim, Gênesis 12, 3. Deus falando com Abraão, é um versículo. É bom pôr no mute aí o computador. É lá? É lá ou é aqui? Eu acho que é aí, hein? Vocês tomam jeito. Gênesis 12, 3. Olha lá, Deus aparece para Abraão e Deus diz o seguinte, entre várias coisas que o Senhor falou, isso é só um pedaço, ele diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas é interessante que Deus fala para Abraão, Abraão, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E às vezes a gente lê o versículo e acha que amaldiçoar é quando alguém fica falando palavras. Sim ou não? Amaldiçoar é aquele que chamou o pastor de gordo, de barrigudo. Amaldiçoar é blasfemar de uma forma assim horrível. É falar de uma palavra de baixo escalão assim que a gente nem pensa. Mas não é o original aqui dessa palavra. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O primeiro amaldiçoarei é realmente maldição, que Deus vai pesar a mão sobre essa pessoa. Mas a segunda palavra, amaldiçoarem, aqui é calau também. Ou seja, em outras palavras, Deus disse para Abraão, Abraão, eu vou amaldiçoar quem faz pouco caso de você. Eu vou amaldiçoar quem fala mal de você. Eu vou amaldiçoar quem não te considera um homem santo e íntegro e justo. Então Deus estava ouvindo a fofoca do povo. Porque como é que Deus ia saber? Porque às vezes tem gente que fala mal de você, você nem sabe. Então tinha gente sendo amaldiçoada por causa de Abraão, que Abraão nem sabia. Então se Abraão entrasse num lugar e alguém olhasse para ele e falava, quem é esse aí, esse rapa do tacho aí? Quem é esse aí? Não, esse aí não é nada. E desprezasse Abraão, seria amaldiçoado por Deus. Olha que coisa interessante. Então, tenha muito cuidado
em fazer piadas que diminuem pessoas. Porque você pode estar amaldiçoando alguém e nem sabe. E às vezes Deus está disciplinando você porque Deus não amaldiçoa mais os filhos. Hoje quem é amaldiçoado é só o ímpio, os filhos não, porque você está debaixo de bênção. Diga amém, diga glória a Deus. Diga ainda bem que eu fui salvo da ira pelo sangue de Cristo. Mas Deus pode tratar com você. Quando você desdenha de alguém, Deus pode tratar com você. Quando você faz pouco caso e é indiferente com pessoas, Deus pode tratar você. Na disciplina. Deus pode reter bênçãos na sua vida. Por causa disso. Cuidado ao falar sobre alguém, exaltando os erros das pessoas. Porque tem gente que não se contém em desdenhar do outro sozinho. Ele tem que achar outro para concordar com o que ele está falando. Ele pensa o mal do outro, mas ele não quer pensar sozinho, ele quer pôr você na história. Ele quer contar e falar, inclusive, João Vitor, eu contei para o outro também, e ele também concordou. Toma cuidado com isso, porque às vezes você está amaldiçoando alguém e nem sabe, agora sabe. Você pode perder a estima, tanto de pessoas como do próprio Deus. Deus pode ficar insatisfeito com atitudes assim. Deus pode ficar triste com coisas desse gênero. Sabe, eu não sei você, mas eu quero ser aprovado pelo Senhor. Eu quero que Deus olhe para mim e fale, servo bom e fiel. Está fazendo o que é para fazer. Está vivendo da forma que foi chamado para viver. Porque você sabe, Deus ama todos, indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Mas tem filhos que agradam mais, e quem tem mais de um filho sabe. Eu tenho 4 filhos, amo todos da mesma maneira, mas tem dia que eu estou mais contente com alguns do que com outros. Sim ou não? Mas eu amo da mesma maneira. É assim com Deus também. Se você tem um estilo de vida de ficar amaldiçoando pessoas com o seu comportamento, seus pensamentos, seus sentimentos e o seu senso de juízo, não espere que Deus esteja feliz com você. Resolva hoje mesmo. Fala aí para o seu vizinho, resolva hoje mesmo com Deus, se for o seu caso. Porque lá em Gálatas 6, 7, a Bíblia diz, coloca aí, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Deus está te dando graça, amor, unção, mas você não está repassando isso para o outro. Você está tratando o outro com aspereza. Então, Deus um dia vai acertar as contas com você. Deus um dia vai falar, mas eu estou te dando graça, você está tratando o outro irmão com a lei. Eu estou te dando amor e você está tratando o outro com desdém. O que é isso? De Deus não se zomba. Então existem coisas que são consequência na nossa vida. Então a Bíblia diz também para a gente não julgar as pessoas. Você sabe, eu sei que ninguém aqui julga ninguém. Você aprendeu, você nunca mais fez isso. Mas há crentes aí que ficam julgando os outros. Mas a Bíblia diz, não julga, porque do jeito que você julgar, você vai ser julgado. Jesus falou, perdoa, porque quem não perdoa o irmão não vai ser perdoado por Deus. Por quê? Porque Deus está tratando você na medida que você trata o outro, porque ao que parece é isso que você quer viver. Por isso eu oro e falo, Deus, me dá olhos de graça sobre os irmãos, sobre as pessoas, para eu não julgar ninguém, para eu tratar o outro graciosamente. Por quê? Porque eu quero receber a mesma forma. Não quero colher essas coisas. Então, se você amaldiçoa alguém, se você faz pouco caso de alguém, Deus também pode fazer pouco caso de você. Não é que você vai perder a salvação e nem vai ser jogado no inferno, nada disso. Mas você não vai ter lugar na hora de ser escolhido para reinar. Isso é o quê? Fazer pouco caso. Toma cuidado com isso.
Eu sei que isso aqui não é uma palavra assim muito boa de ouvir, mas é necessária. E da mesma forma que nós podemos fazer coisas que amaldiçoam, nós também podemos decidir fazer coisas e falar coisas que abençoam. Isso está no poder de decisão diário. Da mesma forma que a morte e a vida estão no poder da língua, a bênção e a maldição também estão no poder da sua escolha. E hoje eu quero mostrar para você, e ao final orarmos por isso. Por quê? Porque tudo que você abençoar vai multiplicar. Fala isso para o seu vizinho. Tudo que você abençoar vai multiplicar. Tudo que você foca a sua atenção, normalmente você abençoa. Tudo aquilo que você atribui peso, valor, importância, você abençoa. E tudo que você abençoar, multiplica. Aleluia. Lá em Mateus 14, 19, coloque aí por favor. Mateus 14, 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Que episódio é esse? É quando Jesus está pregando para a multidão ali há pelo menos 3 dias. E a Bíblia diz que ele se compadeceu, porque como que esse pessoal ia embora, iam desfalecer de fome, o sol lá é muito complicado. E aí Jesus pergunta lá para os discípulos, o que a gente tem? E aparece lá um jovenzinho com 5 pães e 2 peixes. Erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos e esses às multidões. Então, o que aconteceu para esses pães e peixes se multiplicarem? Jesus fez o quê? Está escrito aí, irmão, olha lá. A multiplicação veio depois de uma palavra de bênção. Jesus pegou aquilo que era pouco, que era insuficiente, que era aos olhos de muitos sem valor, e abençoou. Depois que ele abençoou, aquilo se multiplicou. Por que às vezes a bênção não multiplica na nossa vida? Por que às vezes a provisão não multiplica na nossa vida? Porque nós não abençoamos. Deus te dá alguma coisa e você olha para aquilo com desdém. Perdeu a oportunidade de multiplicar. Mas Deus te deu um carrinho velho, que leva você para o trabalho, para o culto, mas você fica reclamando o tempo todo. Isso vai multiplicar? Não. Deus te deu um trabalho, e aí você recebe o ordenado, e a primeira frase que vem à sua mente quando vê o valor na conta é: que miséria. O que eu vou fazer com esse ordenado? Não vai dar nem para o fim do mês. O que você está fazendo? Você está amaldiçoando a bênção. Você está amaldiçoando o recurso. Está amaldiçoando quem te deu. E aí, ao invés de multiplicar, diminui. Porque você sabe, gente, se tem uma coisa difícil de tratar é o ingrato. É ou não é? Você dá uma roupa para a pessoa, ela fala: mas não tinha outra cor não? Qual que é a vontade na hora? Me dá isso de volta, seu infeliz. Você faz um sacrifício danado para dar um brinquedo para um menino. Eu lá em casa eu tenho um problema. Eu tenho 3 meninas. Não é só um problema que eu tenho lá em casa, são vários, Você vê eu falando, eu tenho um problema em casa. Você fala: nossa, só um? Eu tenho problema também. Mas aí o que acontece? A gente vai lá e vai comprar 3 bonecas. Então a gente escolhe lá 3 bonecas. Aí dá as 3, uma já começa a chorar. Por quê? Porque queria a outra. Eu fico pensando, você nem sabia que era a outra. Há 1 minuto você estava sem nada. Agora você tem uma boneca, mas é insuficiente. Irmãos, a ingratidão é terrível.
Dá vontade de tirar tudo. Eu falo, eu sou assim, ó, se reclamar, eu tiro e dou para outra criança. Aí, não, obrigado, pai, que maravilha, me dá beijinho, fala que me ama. Mas a ingratidão é terrível. E Deus está te abençoando, Deus está te dando, Deus está te favorecendo. Ao invés de você pegar a bênção e abençoar a bênção, como Jesus fez, você não faz isso. Resultado, não multiplica. Não multiplica. Experimenta abençoar o recurso que Deus te dá. Experimenta abençoar o seu casamento, sua família e tantas coisas que o Senhor nos provê diariamente. Então, você não abençoa o seu filho, o seu cônjuge, um amigo, uma liderança, só dizendo, eu te abençoo. Não é só nessa ocasião. Você abençoa quando você valoriza, quando você dá valor naquilo. Então, você recebeu uma bênção, aceita de coração feliz. Deus te deu uma casa, mas não era a casa que eu queria, mas Deus me deu. Aceita de coração feliz. Porque quando você faz isso, a bênção se multiplica. Multiplica. Oh Deus, precisamos aprender muito isso. Fala para o seu vizinho, tudo que você abençoar vai multiplicar. Agora, o contrário disso é verdadeiro também. O que você reclamar, até o que não tem será tirado. Então, nós podemos decidir diariamente abençoar ou amaldiçoar, dar valor ou dar pouco valor, dar importância ou não dar importância, valorizar ou desdenhar. Então, quando você atribui valor e foca a atenção na bênção de Deus na sua vida, essa bênção vai multiplicar e vai crescer, vai sobejar. Você sabe, há pessoas que às vezes dão o dízimo e não veem crescimento. Por quê? Porque não dá com o coração feliz. A Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Mas a pessoa dá sem alegria. Dá não querendo dar. Você já recebeu um presente assim que você percebeu que a pessoa não queria te dar? Ela dá assim com a mão, aí você pega o presente, está meio preso assim. Então você dá algo para o Senhor, mas só para cumprir um mandamento, não vai multiplicar a bênção. Mas você dá com alegria, aí sim, o seu coração está abençoando aquilo. E vai crescer, vai prosperar. Êxodo 20, 12, a Bíblia diz que a instrução para o filho, quem é filho aqui? Honra teu pai e a tua mãe. Essa palavra honra no original é dê peso, dê valor, dê atenção ao pai e à mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Lá em Deuteronômio 27, 16, diz o quê? Põe lá, Deuteronômio. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo diz? Amém. Olha o que a Bíblia está dizendo. Desprezar, só o fato de um jovem, eu vou falar para vocês jovens, só o fato de você não ouvir, a Bíblia já está dizendo que você está andando debaixo de maldição. Só não ouvir já é maldição. Imagina não praticar o que foi ouvido também, é pior ainda. Só de não dar valor já é ruim. Maldita, a palavra é o que está dizendo aqui. Se você ignora os conselhos, se você ignora a presença, irmãos, eu sinto às vezes vergonha alheia, vergonha pelo outro, quando eu vejo um filho que não honra pai, eu fico com vergonha por ele. Por quê? Porque ele ignora a presença.
Entra o pai ou a mãe no lugar, parece que está entrando o Joãozinho que vende pipoca na feira uma vez na semana. Ignora a presença. Você sabe, cristãos que ignoram a presença do Espírito Santo andam debaixo de maldição, não recebem bênção, não tem favor multiplicado. Por quê? Ignoram a presença, não reconhecem, não têm atenção. Deus está aqui fazendo um monte de coisa e a atenção da pessoa está em outro lugar. Esse fato de não dar atenção mostra um coração ingrato. Então, quando os filhos não ouvem os pais, de uma certa maneira, eles estão amaldiçoando os pais. Alguém aqui quer amaldiçoar o seu pai ou sua mãe? Mas às vezes você faz sem perceber. Desrespeitando. Quando os filhos ouvem e dão peso, dão atenção, aí sim estão honrando os seus pais. Quando nós abençoamos o nosso cônjuge, o nosso relacionamento cresce e multiplica. Agora eu vou fazer um parêntese aqui para casamento, ok? Não é terça não, mas vou te ajudar nisso. Quando você abençoa o seu cônjuge, você multiplica a bênção do relacionamento. E o que é abençoar? É dar peso, dar valor. Quando você dá peso ao aspecto negativo, você está abençoando o que é ruim. E tudo que você abençoa, multiplica. Foi isso que a gente falou, não foi? Às vezes você está abençoando os pontos negativos do seu casamento, porque você só fala disso. A sua atenção está nisso. Então ele cresce, multiplica. Ah, pastor, virou anos e anos, eu estou com o mesmo problema. Por quê? Porque você está abençoando o problema. Olha que coisa estranha. Você está focando no problema. Você está abençoando o problema, falando dele todo dia. Aí ele se multiplica. E continua. Ah, esses problemas não me deixam. Claro, você não para de abençoar o problema. Abençoe os pontos positivos do seu cônjuge, para eles se multiplicarem. Quanto mais você falar que seu cônjuge é isso, mais ele será. Mas quando você muda a sua visão e começa a abençoar o que é bom, eu vou fazer um teste. Vamos fazer um teste rápido aqui. Pensa 10 coisas irritantes do seu cônjuge. Pensa aí, rapidinho. É só para pensar, não é para falar não. Você que é solteiro, pensa do seu pai ou da sua mãe, por exemplo. Espera aí, vamos aqui, senão você perde o raciocínio. Conseguiu pensar, sim ou não? Precisa ser 10, 5, 6, 12. Agora, pensa 3 bons. Você vai perceber que você vai ter mais dificuldade de achar os bons do que os ruins. Por quê? Porque você tem a tendência de fixar a sua atenção no que é ruim. E aquilo que você focar a sua visão, é aquilo que você vai honrar e abençoar. E é aquilo que vai se multiplicar. Por isso que às vezes você não consegue nem achar qual que é o problema do casamento. São muitos. Não sei nem por onde começar. Pois é, começa abençoando o que é bom. Alguém fala amém? E o que a gente faz então, pastor, com os lados negativos? Você tem que aprender também a ignorar. Você tem que amaldiçoar o que é negativo e abençoar o que é positivo, e não fazer o contrário. Normalmente é o contrário. Você abençoa o que é negativo, falando disso o dia inteiro, e você amaldiçoa o que é positivo, nem lembrando disso. No curso de casais aqui a gente faz, quando dá tempo, várias coisas. Uma delas é, foca em algo positivo. A pessoa fica 5 minutos e não consegue. Uma coisa positiva.
Nós precisamos inverter essa equação. Nós precisamos abençoar o que é bom e ignorar e desdenhar daquilo que é ruim. Nós precisamos criar esse hábito de ignorar problemas. Amém? Você sabe, muitas irmãs querem ser a mulher virtuosa de Provérbios 31. Sim ou não? Fala aí, minha irmã. Eu vou te contar qual o segredo da mulher virtuosa lá de Provérbios 31. O segredo está lá no finalzinho. Coloque aí verso 28. Olha lá, o segredo da mulher virtuosa está no marido. Você não gostou disso, né? Está no meu marido, então eu estou enrolado. Olha lá, o segredo da mulher virtuosa está lá, ó, no finalzinho. Seu marido a louva. Verso 29, dizendo... Isso aí é o elogio do marido. Olha lá, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Você acha que um marido desse fica enaltecendo as qualidades ruins, os defeitos, as falhas? Não. Ele está colocando a mulher no pedestal, dizendo, ó, então, o seu elogio, a sua consideração, a atenção que você dá para os fatores positivos do seu cônjuge, do seu pai, do seu amigo, qualquer coisa assim, tem o poder de abençoar. E o que você abençoa, multiplica. Bom, terça-feira eu continuo isso aqui. Então, nós precisamos entender esse processo. Aquilo que nós damos foco é aquilo que nós vamos honrar ou abençoar. E aquilo que nós honramos e abençoamos vai crescer e multiplicar na nossa vida. Por isso, nós precisamos escolher olhar para a realidade do céu. Por isso, nós precisamos escolher olhar para coisas boas, para as promessas do Senhor. Às vezes você está passando tempos difíceis e ao invés de você focar na bênção do Senhor, você está focado na circunstância. Você está focado em tudo que está dando errado. E aí você fica sem esperança, sem alegria, sem paz. Como é que muda isso? Começa a olhar para as verdades dos céus, para as verdades da Bíblia, as verdades do Senhor, das promessas de Deus para a sua vida. Tem crente que fica o tempo todo focado no diabo, já viu isso? Ele só fala do diabo, tudo é o diabo. Meu Deus, eu às vezes fico com dó do diabo. Até o erro dele é do diabo. Não, eu olhei para fulano porque o diabo... o diabo. Quando eu era pequeno, estava dando problema na escola. E aí meu pai um dia falou, olha, nós vamos levar você num psicólogo. Há 25 anos atrás, levar em psicólogo era uma coisa assim, ou era doido, ou era débil mental, né? Não era normal. Hoje já é diferente. E aí eu chorando, me lembro disso, chorando. Pai, é o diabo que me atrapalha. Acho que o diabo estava andando, falou, o quê? Não, não tem nada a ver com isso não. Se você ficar o tempo todo focado no diabo, você vai viver o tempo todo atormentado. A Bíblia diz para você olhar firmemente para Jesus. Não é para o diabo. E aí essa pessoa que fica olhando para o diabo todo dia, a oração sempre é desfazendo a obra de Satanás, sempre é o diabo está aqui, vamos ungir, porque isso aqui alguém endemoniado pegou. E ele vive atormentado, não tem paz. Você tem que olhar para Jesus.
Aí, os que estudam aí fim dos tempos também fica sempre querendo estudar o anticristo, a besta, ou não sei o quê. Não, eu não estou esperando o diabo, eu estou esperando é Jesus. Eu vou focar nele, porque a hora que ele vier eu estou olhando para ele. Mas o outro fica olhando para o diabo todo dia, e Deus está querendo abençoar, mas ele não consegue ver, porque o foco dele está ali. Então, se o foco dele está ali, as palavras dele estão ali, os pensamentos estão ali, ele fica aprisionado e ele fica abençoando as obras do diabo. Olha que coisa terrível. Falando demais, dando poder que o inimigo nem tem. Fala para o seu vizinho, foca em Jesus. Honra Jesus. Se de 10 palavras que você fala, 8 é do diabo e 2 de Jesus, você está honrando mais o diabo. Honra Jesus. Honra o que Deus está fazendo com você. Quando você ignora as promessas de Deus na sua vida, você está fazendo pouco caso. Olha que coisa terrível. Você pode estar amaldiçoando a sua bênção. Você pode estar amaldiçoando a provisão, quando você faz pouco caso. Meu Deus, como isso é sério. Vamos falar de um exemplo disso? Você conhece, eu sempre falo muito, dos israelitas quando saíram do domínio de Faraó, do Egito. E eles peregrinaram um tempo, chegaram na região de Cades Barneia, e ali então Deus manda Moisés escolher 12, um representante de cada tribo, e eles iam então sondar, espiar a terra, né? E aí vai os 12 espias. Os 12 espias foram lá, entrar em Canaã, região ali de Israel, e 10 deles veio com relatório negativo, e 2 relatório positivo. Esses 2 já adianto para você que simboliza o cristão da nova aliança. Ele está focado na bênção. Mas os outros 10, e por causa desses 10, uma geração inteira morreu no deserto. E vamos avaliar o que eles falaram? Lá em Números 13, 27. Primeiro, o relatório dos 10. Esses 10 falaram 10 coisas acerca da terra e do que eles viram. Primeira coisa, o que eles falaram? Verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, e mostraram até o fruto. Trouxeram lá um cacho de uva que tinha que carregar 2. Começou bem o relatório, sim ou não? Eles falaram, realmente, a bênção de Deus está lá. Mas foi a única coisa positiva que eles falaram. Depois falaram 9 problemas. Olha lá. Segunda coisa que eles falaram, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Terceira coisa, as cidades muito grandes. Quarta, além de grande, é fortificada. Quinta, vimos também ali os filhos de Anak. 6, os amalequitas habitam na terra do Neguebe. 7, tem lá também os heteus. 8, os jebuseus. 9, os amorreus também estão na montanha. 10, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha o relatório. De 10 coisas que eles falaram, só uma era positiva. Os 9 era só problema. Você conhece alguém que fala só problema o tempo todo? Não é gente aqui não. Estou falando lá do seu trabalho, pessoa que nunca pôs o pé na igreja. Fala mal o tempo todo. Fala de problema o tempo todo. Eu tenho dificuldade de ficar do lado de alguém que está praguejando e reclamando. Um dia eu fui pegar um avião, não sei se eu estava vindo daqui para o Brasil, de lá para cá, e a pessoa começou a reclamar. Eu já fingi que eu estava dormindo. Já pensou 10 horas num voo ouvindo reclamação? Deus me livre. É terrível. Então Deus prometeu, mas eles só olhavam para os obstáculos. Irmãos, quem falou que era para eles entrarem na terra? Deus. Você acha que Deus não sabia dos problemas da terra? Você acha que Deus não sabia que tinha esse povo todo lá? Você acha que Deus não sabia que a cidade era fortificada, que era muito forte, que o exército era bom?
Ia ter dificuldade, sim ou não? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas Deus ainda assim é Deus. E Ele falou, essa terra é de vocês. Agora, olha o contrário. A gente ouviu os 10 espias. Vamos ouvir os 2, Josué e Calebe. Olha o relatório deles. A partir do verso 7. A terra pelo qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Olha aí o relatório. Se o Senhor se agradar de nós, então fará entrar nessa terra. Olha a confiança. Terceiro, e o Senhor nos dará. Quarto, a terra mana leite e mel. Quinto, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Sexto, e não temais o povo dessa terra. Sétimo, como pão os podemos devorar. 8, retirou-se deles o amparo. 9, o Senhor é conosco. 10, não os temais. Olha o exemplo. Qual que é a vida que você quer? Viver como esses 10 espias, que de cada 10 coisas, uma é reclamação, uma é coisa boa, o resto é tudo reclamação. Ou ser como Josué e Calebe, que não estão nem olhando para os problemas. Não está nem olhando, ele está dizendo, o Senhor vai nos abençoar, é só seguir o que Ele faz. Se Ele disse, vai acontecer. A promessa que Ele vem não vai parar, vai acontecer, vai continuar, vai se multiplicar. Vamos olhar para isso, vamos abençoar isso, vamos declarar isso. E só Josué e Calebe entraram. Todos os outros morreram no deserto, porque amaldiçoaram a bênção do Senhor. Amaldiçoaram as promessas do Senhor, fizeram pouco caso, desdenharam, deixaram de lado. Você percebe que os 10 espias, nenhum falou o nome de Deus? Nenhum. Então há pessoas que às vezes você conversa que parece que não é crente. Não fala do Espírito Santo, não fala de dons espirituais, não fala de milagre, não fala de oração, não fala do fogo santo, aleluia. Não fala dos rios que fluem, só fala de coisas naturais. Diga misericórdia. Mas Josué e Calebe falou do Senhor aqui umas 5 vezes. Por quê? Porque eles estavam com os olhos no Senhor. Eles estavam multiplicando as promessas de Deus. Eles deram peso ao Senhor. Eles consideraram a palavra de Deus. Eles honraram a palavra de Deus. E o que aconteceu? Foram abençoados. Multiplicou força. Entraram. Então, toma cuidado. Esses 10 foram muito pragmáticos. Eles foram até, numa certa medida, honestos. Eles são aqueles que analisam mesmo. Eles são aqueles cuidadosos. Mas desprezaram o poder de Deus, a grandeza de Deus, o sobrenatural de Deus. Eles ficaram com a verdade dos fatos e desconsideraram as verdades do Pai Celeste. Isso é muito grave. Talvez você está no deserto por causa disso. Você está olhando só para a capacidade humana sua. Mas a promessa de Deus é que Ele vai te dar o livramento. Ele vai prosperar você. Ele vai abençoar você. E às vezes, por não confiar nisso, você acaba entrando em caminhos que não era para entrar, portas que não era para abrir, briga que não era para entrar. Como estão entendendo? Digam amém. Então, onde você está colocando a sua atenção? Onde os seus olhos estão focados? Deus não se agrada da reclamação. Não reconhecer a bênção de Deus é, na verdade, amaldiçoar essa bênção. Então, nós precisamos aprender, às vezes, até a ignorar sentimentos, pensamentos, ignorar o inimigo. Nós precisamos disso. O diabo está lá jogando dardos inflamados. O que você faz? Fecha a porta. Não acredita. Ignora. Eu estou sentindo um negócio mal. Então, joga esse sentimento no lixo. Não precisa assimilar isso. Eu estou pensando umas coisas tão ruins. Então, para de pensar. Vai ler a Bíblia. Por causa do foco. Se o foco é os maus pensamentos, você vai viver uma miséria de vida cristã.
sendo um filho de um pai rico, servindo um Deus feliz, servindo o príncipe da paz. Acontece que muitos não têm isso. Por quê? Estão focados em outras coisas. Estão abençoando o problema, falando o problema, focando no problema. Fala aí para o seu vizinho, hoje mesmo isso vai mudar na sua vida. Então, honre aquilo que Deus te deu. Certa vez Jesus entrou no barco e a Bíblia diz que estava uma tempestade. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus ignorou a tempestade. Você pode ignorar também. Essa é uma atitude de vencedor. O que é reinar em vida? O mundo está pegando fogo, você está em paz. O diabo está lá jogando pensamento, você vai dormir em paz. As circunstâncias atribuladas, o problema é o que não falta, mas você está lá dormindo em paz. E quando alguém te acordar, você fala para não. Então nós precisamos ignorar o inimigo. Às vezes a melhor estratégia para repreender Satanás é ignorá-lo. Não dar atenção. Você já viu quando uma pessoa às vezes fica endemoniada? O que quer fazer? Show. Quer mostrar. Então, a melhor coisa é não dar espaço para isso. Aprenda a ignorar pensamentos. Aprenda a ignorar sentimentos. Ah, eu estou sentindo, então ignora. Você vai viver muito melhor. Coloque a sua atenção em Cristo. Aprenda a ignorar barulhos do som. Uma outra pessoa que ignorou foi Davi. Davi era jovem. Ele nem estava alistado no exército. Quando Golias estava lá afrontando, ele nem sabia quem era, o que estava acontecendo. De repente, o pai, Jessé, mandou Davi ir lá levar comida para os irmãos. Aí Davi chega, está lá aquela muvuca, aquele monte de gente. Golias de um lado, o exército do outro. E Davi pergunta, o que está acontecendo aí? Alguém fala, tem lá um gigante, está desafiando um. E Davi, ele perguntou, qual que é a recompensa? Porque ele ouviu falar. A recompensa era, vai casar com a filha do rei, vai ter isenção do IVA em tudo, o resto da vida sem IVA, sem IUC, sem IMI. E Davi estava ali ouvindo. Aí o irmão de Davi, Eliabe, falou, Davi, o que você está fazendo aqui? Você veio aqui só para ficar rindo das coisas? O que Davi falou para o irmão? Nada. Virou as costas e foi enfrentar Golias. Isso é aprender a ignorar vozes. Alguém está ali, falando coisas. Ah, vou brigar com aquela pessoa, vou dizer umas verdades. Não, só vira as costas e foca naquilo que Deus colocou para você. Davi podia ficar lá explicando. Irmão, não perca coisa explicando direção do Espírito, só vai lá fazer. Ah, mas o outro pensa, o problema é do outro. Eliabe ficou lá falando sozinho e Davi foi lá e venceu Golias. Então nós precisamos aprender a ignorar coisas, fatos e às vezes até pessoas, para continuar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Para encerrar, Salmo 40, verso 16, eu gosto desse texto. Olha o que diz, Salmo 40, verso 16. 1, 2 e... Salmo 40. Está no 122, volta um pouquinho.
folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu gosto dessa expressão, magnificado. Por quê? Porque fala aqui que Deus é majestoso. Quando nós falamos isso de Deus, nós estamos colocando Deus acima de tudo e qualquer coisa. Então, quando você foca nesse Deus magnífico, majestoso, quando nós os magnificamos Deus, nós estamos colocando também a nossa atenção nele. E quando você faz isso, coisas poderosas acontecem na sua vida. Você consegue ignorar o resto. Quem segue um Deus majestoso não está nem aí com o tamanho da tribulação, não está nem aí com o tamanho da onda. Você está dormindo em paz. Você está abençoando as bênçãos. Você está falando e valorizando aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Hoje eu quero orar por você em relação a isso. Vamos ficar de pé. Fica de pé no seu lugar. Os irmãos do louvor. Então, magnificar significa tornar maior, ampliar, aumentar. Isso significa que você e eu podemos colocar nos nossos olhos uma lente que aumenta as bênçãos de Deus na nossa vida. E a minha oração hoje é para que o nosso foco seja isso. Você não vai ficar aqui aumentando os problemas, você vai aumentar a imagem que você tem de Deus. Você vai aumentar a sua confiança no Senhor. Você vai aumentar, como os discípulos pediram. Jesus, aumenta-nos a fé. Aumenta a minha esperança, aumenta a minha percepção, aumenta a minha ousadia no Espírito, aumenta os dons do Espírito na minha vida. E os problemas, você vai ignorá-los até reduzi-los a nada. Até que nenhum problema seja capaz de roubar 1 minuto de sono da sua vida. É isso que o Senhor tem para você. Feche os olhos aí no seu lugar. Começa a orar ao Senhor. Meu Deus, o Senhor é majestoso. O Senhor está acima de tudo, acima dos problemas, acima da tempestade, acima do medo, acima das aflições. Eu estou no Senhor. Eu estou amparado pelo teu braço forte. Eu estou protegido debaixo das tuas asas. Nenhum mal poderá chegar à minha casa, nenhuma praga, nem força nenhuma, porque o Senhor é quem te protege. Eu não tenho força em mim mesmo, mas o Senhor tem. Eu não tenho poder em mim mesmo, mas o Senhor me enche de unção e de poder e de ousadia. E nós pedimos hoje, ajuda-nos, ó Deus, a focar no Senhor. Ajude a que os nossos olhos não se percam diante das batalhas, das tribulações, mas diante do Senhor. Diga isso para o Senhor: os meus olhos estão em Ti, a minha confiança está em Ti, a minha segurança está no Senhor, a minha vida, a minha paz, a minha alegria está no Senhor. E o Senhor prometeu uma vida abençoada. O Senhor prometeu a aliança que fez com Abraão, que nele todas as famílias serão benditas. Diga: a minha casa é bendita, a minha esposa é abençoada, o meu marido é abençoado, os meus filhos, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Começa a abençoar. Abençoa tudo que Deus te deu. Abençoa toda provisão. Abençoa o seu salário. Abençoa o seu trabalho. Abençoa o seu chefe, aquelas pessoas que estão à sua volta. Abençoa os bens materiais que Deus te deu. Oh Deus, nós abençoamos agora e multiplicamos toda provisão. Graças te damos, graças te damos. Diga isso: graças eu te dou por aquilo que o Senhor me deu. Graças te damos pela vida, graças te damos pela salvação, pela oportunidade de ter sido inserido no reino, pela oportunidade de reinar com o Senhor. Graças ao Senhor, hoje nós multiplicamos essas bênçãos, multiplicamos as promessas, decidindo olhar para o Senhor. Nós ignoramos toda voz maligna. Se cala agora.
toda voz do inferno perca suas forças em nome do Senhor Jesus. Nós estamos em Cristo, nós estamos nele, assentado à direita do Pai, nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus está a nossa atenção, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.